Olá, eu sou Lincoln Lima, estamos aqui no Arte e Vinho. Eu estou aqui com o Felipe, diretamente de Belo Horizonte. Ele me convidou aqui para a sua casa, foi um prazer aqui estar aqui com ele. Estamos aqui apreciando um belo vinho e vamos falar agora sobre arte. Como que nós construímos isso? Bom, primeiro, obrigado, né, Lincoln, pelo convite. Cara, super legal estar aqui no programa, né? Estar aqui batendo esse papo. Cara, a Melipona, que é essa obra aqui linda, ela surgiu muito de uma experiência de busca, uma experiência espiritual, uma experiência de vida, eu diria, né? E, cara, eu tô fazendo 40 anos, a gente já trocou essa ideia, né? E, cara, nessa fase da minha vida, que é uma fase muito introspectiva, muito minha, cara, eu comecei a refletir muito sobre o significado da vida, sobre como que eu pertenço a esse mundo. Essa visão de contexto, de complexidade, de família, de mundo, de sociedade. Tive uma experiência de viagem, né? A gente bateu esse papo, fui pra Índia. Pra Índia, é verdade. Fui pra Índia, né? Que, putz, talvez seja o auge do mundo espiritual, né? De energia, de conexão. E aí, quando eu voltei, eu tive muito essa visualização de como tangibilizar isso numa obra, né? Que foi o papo que a gente teve lá em São Paulo, no teu ateliê, com essa representação visual do Pollock, que é algo que eu sabia que você me proporcionou um desafio, né? Eu lembro que você me chegou lá e falou, quero te propor um desafio. Mas ainda você tinha dúvida se eu ia aceitar ou não, né? Cara, pois é. Assim, eu já te sigo há talvez uns 3, 4 anos. E eu lembro de você ter postado uma obra do Pollock. E aí a representação visual era essa questão complexa de, cara, muitas cores, muitas conexões, de algo que talvez seja desconexo à primeira vista, mas que tem uma completude. Né? E aí vem a história da abelha, né? Que é o que você traz de várias outras obras, que me marcou muito. E aí, cara, eu achei incrível. Eu até queria que você falasse um pouco disso, porque para mim, que não entendo de arte, que, né, sou um mero apreciador de como que as coisas se conectam na sua cabeça para você visualizar toda essa representação de algo que é meu, né, de um sentimento meu, mas que passa a ser um sentimento seu, né, e acaba tangibilizando. Quando as pessoas falam assim, eu não entendo de arte, eu acho que todo mundo entende de arte. Depende, né, da perspectiva que a pessoa olha aquilo, se tocou e ela se comoveu, aquilo mexeu com a pessoa, ela entendeu alguma coisa ali, né? Então, às vezes, a pessoa tem um trabalho que é fora do que ela convive em relação à arte, mas, por exemplo, no teu caso, que é no mundo corporativo, né, e tudo mais, que é na parte tecnológica, e tem muitas pessoas que se conectam a essa coisa mais sensível. Como eu lembro que você chegou lá, você falou, eu conheço um artista, um americano, Pollock, que eu também admiro muito. Eu já tinha acompanhado ele há muito tempo atrás, e aí você chegou e contou sobre a sua vida, né, sobre o que você tinha passado, sua busca espiritual. Eu queria representar esse momento com uma interpretação entre o Pollock e a minha visão. Mas o mais legal é que você falou sobre a parte de trazer a obra de arte para sua casa, né? Isso me chamou muita atenção. Eu quero ter uma obra de arte em casa. Quando você me falou isso, cara, eu fiquei muito empolgado. Eu falei, nossa, vai ser uma coisa bem bacana de experimentar. Eu lembro, cara, você postou, sei lá há quanto tempo, uma imagem no seu apartamento de várias abelhas durante seu café da manhã. Cara, assim, tinha a visão que todo mundo, a maioria de nós temos sobre a abelha, que ela é um inseto, né, que faz mel e ela pica. Era essa a ideia, que ela fica andando, procurando comida e pica. E aí eu fui comer um pão, tinha geleia no pão. E uma abelha pousou na geleia. Enquanto você estava comendo? Então eu tava comendo de café da manhã. Aí eu olhei e falei, nossa, tem uma amiga de café da manhã aqui comigo. Tirei um pouquinho da geleia, coloquei no balcão, ela comeu um pouco assim e ela sumiu. De repente, deu uns 10 minutos, 15, não lembro, ela voltou com 2 amigas. Aí eu falei, como assim? Ela chamou as amigas, né? Aí eu falei, nossa, muito interessante isso.
coloquei mais, daqui a pouco tinha umas 5 e ficaram ali comendo. Só que passou o dia, eu fui trabalhar, no outro dia eu tava dormindo no quarto e eu acordei, era tipo umas 10 para 6 da manhã. Elas acordam bem cedo, depois eu fui aprender o que era abelha, né? Até então eu nem sabia o que era uma abelha. Aí ela tava voando dentro do meu quarto. Aí eu falei, caramba, uma abelha aqui. E eu fui pra cozinha, preparei um café, eu como bastante sempre, toda manhã, praticamente, banana com mel. E a hora que eu passei o mel na banana, ela pousou no prato. E eu deixei ela comer. Daqui a pouco volta as amigas. E foi corriqueiro, todos os dias elas apareciam lá no meu apartamento. Só que eu comecei a dar comida e depois eu fui descobrindo. Porque eu postava no Instagram, eu achava aquilo muito interessante. E as pessoas iam falando, nossa, elas gostam de tal comida, elas fazem isso por causa disso, elas chamam as amigas por conta disso. Então, assim, depois eu soube, aprendendo sobre as abelhas e também me aprofundei, que elas se orientam pela luz solar. E elas têm, dentro da luz solar, nessa localização, elas conseguem armazenar o ponto de onde elas buscam alimento, que essas que buscam alimento, elas são responsáveis, elas têm essa função. E aí elas armazenam a localização geográfica de latitude, longitude e distância. Então, quando ela volta para comer, tem as abelhas já estão esperando ela para receber informação, fazem um círculo em volta dela, ela vibra e esfrega a anteninha. E aí ela passa a informação de localização, altitude, longitude e a distância. E aí ela também passa a quantidade de comida e quantas abelhas são necessárias para pegar essa comida. Caramba! E tipo, cara, é incrível, cara. Quanto mais comidas eu colocava, mais abelhas. Então, assim, de começou um enxame de abelha na sua casa. Tinha 1000 abelhas em casa, assim, ó. Tipo, começou a encher. E eu comecei a aprender muito sobre elas. Então, nunca nenhuma me picou, porque é comprovado que elas reconhecem a expressão facial, elas armazenam o cheiro e a vibração da pessoa. Então, assim, elas me conheciam, eu via, eu sentia. Então, quem tem um animal, um pet, sabe que eu tô falando da conexão. Eu me conectei com as abelhas, de verdade. Eu não sei se isso dá continuidade, por exemplo, igual quem gosta de cachorro, gato, se conecta com eles em vários ambientes. Eu não sei se isso se dá com abelha em outros ambientes, né? Eu nunca fiz esse experimento. Mas naquele percurso lá, né, da abelha, eu me conectei muito com elas. Elas me acordavam todo dia de manhã e assim, não vem todas, vem só as que são necessárias. Eu ponho o alimento, aí chega. Só que eu morava no 6º andar de um prédio e essa novela, eu coloquei o nome delas Abelê, que as Abelê é essa que aparecia todo dia para me acordar. Era a mesma? Eu não sei. Para mim era, sempre foi. Para mim só existe uma abelha, a que é as Abelê. E as abelê, ela se configura, ela é uma unidade que ela é formada por milhares de abelhas, entendeu? Porque cara, elas e são esse isso. é um lance, cara, que me trouxe muito a visão da abelha dentro dessa conexão de espiritualidade, autoconhecimento, que é o elemento da família, o elemento da sociedade, o elemento dos amigos. A abelha, ela é maravilhosa, porque ela tem uma organização, cada um sabe a sua função, desde da desbravadora, da operária, do zangão ou da rainha, cada um tem o seu ciclo de vida, elas respeitam muito isso. E poxa, né, cara, essa coisa é bonita de ela saber a função, de ela buscar um alimento e ainda mais ter uma função de procriar, né, tipo, dar abundância, elas polinizam, né, elas continuam a vida. Fora, elas são muito responsáveis por isso. Então. E esse lance do trabalho, né, contínuo, de um ajudar o outro, isso me trouxe bastante reflexão. Só que daí o que aconteceu? Eu comecei a pintar abelhas e as pessoas me pediam para eu tatuar abelhas e pintar muito. E muitas pessoas que compravam telas minhas apareciam abelhas na casa dela. Você passou por isso. Cara, nós estamos no qual andar aqui? Nós estamos no 15º. Foi absolutamente surreal, porque na minha casa nunca apareceu abelha na minha vida. Eu comprei a tela que veio enrolada, né? Ela veio no transportador, no tubo, e eu enquadrei ela. Na mesma semana que eu coloquei a tela na parede, apareceu a primeira abelha da vida aqui em casa. Cara, ela tava no meu banheiro, batendo no box. Eu coloquei um pratinho com mel em cima, fiquei com medo, né? Ela não pica, obviamente. Não pica. Não pica.
coloquei lá, ela pousou em cima do mel, se lambuzou, obviamente, se alimentou e tudo mais. Cara, eu trouxe ela aqui pra frente, tirei uma foto que eu te mandei, postei a foto. Sim. Cara, e deixei ela lá. Ela ficou no meu banheiro tranquila, quase um animal doméstico. A abelha, ela se alimenta de duas coisas. Olha, nós estamos falando da abelha, a gente vai falar de arte. Ela se alimenta de proteína e carboidrato e água. Então o mel é o carboidrato, a proteína é o pólen, ela acumula o pólen. E a água também para se hidratar. Então, geralmente, como era à noite, e é assim, ó, por que é bem raro isso acontecer? Porque essas abelhas, que essa espécie que a gente tem, que é mais a gente visualiza, ela chama Apis mellifera. A Apis mellifera é a mistura de uma europeia com uma nossa nativa, sem ferrão, que é a melipona. Aí elas ficaram assim, defensivas, então elas têm o ferrão, mas não são agressivas. Então elas se alimentam dessas duas coisas. Só que quando ela sabe que ela está longe da casa e ela não pode voltar, ela dorme dentro da flor e se esconde. Então você deu um mel para ela, que ela tinha carboidrato e energia e tinha provavelmente no banheiro alguns esquiços de água. Então por isso que ela não ficou aqui, porque geralmente elas morrem, porque se não tiver luz solar, né, ela não tiver dentro da comida, ela morre. Mas o que me intriga mais é porque essas abelhas, elas não voam acima acho que de 6 ou 10 metros, não, eu estou enganado, mas não passa disso, elas não se orientam acima disso. Então assim, se nós estamos no 15º andar, multiplicando por mínimo, vamos por 3 metros, dá o quê? Quase 50 metros, né, de altura. Ela veio buscar a abelha rainha aqui, né? Aí a gente fez esse quadro chama Melipona. Dentro de uma série de 90, ela foi o primeiro, cara, e foi assim uma experiência maravilhosa pra mim. Como é que foi? Porque, cara, me surpreende muito, assim, a gente ter tido aquela primeira conversa, que foi uma conversa de conexão emocional, de conhecimento um do outro, né? Que eu trouxe as minhas questões, o porquê que isso pra mim era importante, você trouxe as suas. Mas, cara, a materialização disso pra mim, cara, é um negócio surreal, assim, que transcende pra mim o limite do que é conhecido, né? O que eu mais me conectei ao Polo, que foi uma coisa que ele falou lá, que eu achei fabuloso, assim, que eu sempre tinha visto a expressão dele, mas é que ele fala assim, eu uso o pincel com a tinta, mas eu não toco a tela, eu deixo o fluido se resolver por si só. E essa expressão, sem essa conectividade, sem o toque, é o que é a excelência da arte. Eu falei, nossa, então porque ele criava formas abstratas, né? Ele tinha uma linguagem, parece que é desordenado, mas não é. Ele dançava em cima da tela, mas era muito mais abstrato. Eu falei, nossa, como que eu posso configurar isso numa imagem? Eu lembro que eu comecei e fiz o fundo, né, a primeira parte, eu joguei vários tons. Até a Luana estava acompanhando, ela falou, nossa, tá bonito. Só que eu falei, mas ainda não é isso. Eu lembro que eu peguei um rodo e passei na tela inteira. Então ficou com esse tom mais escuro, que é o fundo, que é a mistura de todos os tons que eu joguei. Nem se eu quisesse replicar isso eu conseguiria de novo. E aí eu comecei o processo da abelha. Eu acho esse quadro muito impactante, assim, porque ele é desafiador, para mim ele foi desafiador. Ele foi o início de uma conexão do que é isso aqui, né? Então olha só o que essa arte gera. A gente estava falando naquela hora que, assim, coisa que a gente nunca refletiu, mas como a gente, o teu amigo Antônio disse que se a gente expressar palavras, né, bonitas para a água, né, ela cria uma codificação. E você imagina a gente falando sobre a história para esse quadro, todos, né, tipo, você falou que trazem pessoas, discute sobre isso, ela vai ganhando vida, ela vai ganhando força, ela vai ganhando poder, ela vai ganhando continuidade. Eu não consigo saber o que a abelha significa na minha vida ainda, mas eu vou descobrir. Mas o que eu acho que a tela, a arte, ela é um trabalho de abelha. Ela é todo dia produzido, um por um, aí coloco uma arte aqui. Eu quero polinizar o mundo com a minha arte. Legal. E eu sou muito grato de você iniciar esse projeto de polinização com a melipona. Que demais. É isso mesmo, estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por você me receber. Tamo junto. Foi um grande prazer, cara. Obrigado a você. Eu que agradeço. Valeu demais por estar aqui. Falou. É emocionante, cara. Emocionante.